Boa tarde, galera de casa, SBT Esporte começando e hoje a gente vai falar bastante de Conmebol Libertadores. Santos estreia hoje pela primeira fase classificatória e já tem um grande desafio. A gente vai te deixar por dentro de tudo desse confronto, deu uma engasgada aqui. Também vamos falar de negociações do Palmeiras e expectativa no São Paulo. E hoje a gente quer saber de você aí de casa. O Santos vai conseguir se classificar para a fase de grupos da Libertadores? Manda aí no nosso SBT Zap 18991437891, tá aqui. Hoje eu vou apresentar o Caio Esteves, que tá aqui comigo, mas primeiro eu quero elogiar o look do Mário Bros no programa da Mira hoje, que ele tava impecável, me lembrou os anos 90. Maravilhoso, nossa, eu olhei, eu fiquei surpreendido na hora que eu vi aqui. Falei, caramba, tá fininho ali, tá bem no guarda-roupa, hein? Sim. Parabéns aí pro Marão, um grande DJ, né? Além de apresentador também, um cara que manda muito, nos ensina bastante aí sobre música eletrônica, sempre quando a gente tá batendo um papo na redação, manda bem demais o Marão e amanhã ele tá de volta aí. É isso aí, e amanhã, Mário, coloca um look desses aí pra vir aqui apresentar o programa, Coloca. É isso aí, fala com os nossos parceiros lá que vestem a gente, manda um look estilizado aí pro Marião. Gostei da cartolinha. A cartolinha tá maravilhosa, gostei. Parabéns, Marião. É isso aí, Marião. E claro que não podia ser diferente, a gente começa falando de Libertadores. O Santos estreia às 7h15 da noite contra o Deportivo Lara da Venezuela, na Vila. O Peixe acabou sendo goleado pelo São Paulo aí no fim de semana e precisa reagir rápido. O jovem Sandri falou sobre este momento que a equipe está vivendo e sobre a experiência dele aí, ele que é um cara que já está indo para a sua segunda Libertadores, mesmo jovem, né? Vamos acompanhar. Por tudo que a gente passou na Libertadores anterior, acho que não só eu, mas como todos que disputaram a Libertadores anterior, ter chegado numa final, acho que é muito importante para a gente chegar bem esse ano na outra Libertadores. Não só os bons momentos, mas os ruins também servem de aprendizado para a gente não cometer os mesmos erros e com certeza a gente vai muito focado para o jogo de amanhã, sabendo que vai ser um jogo difícil, mas a gente já está muito preparado para o jogo. Bom, antes de comentar aí sobre o Santos, sobre a fala do Sandri, vamos dar uma olhada na escalação aí que o Ariel Holan preparou para o jogo de hoje. Time diferente daquele time de Libertadores da última, que foi finalista, né, Rafa? João Paulo no gol, Kaique e Luan Pérez na dupla de zaga, Vinícius Balieiro, lateral direita, Felipe Jonathan na lateral esquerda, Alisson, Sandri e Soteldo no meio, Jean Mota, Ângelo e Lucas Braga no ataque. E aí, Caio? É um time diferente daquele que foi finalista da última Libertadores. O Santos perdeu bastante peças. Sim. Eu vejo hoje o Santos como um time inferior ao time que jogou a Libertadores com o Cuca, né? Mas olhando para a diferença do Santos com o Deportivo Lara, para mim o Santos é favorito para esse confronto, Rafa. Por quê? O Lara é um time que não jogou jogos oficiais ainda nesse ano. Ainda é um time que foi campeão venezuelano lá em dezembro, depois não jogou mais. Está estreando um treinador novo, também perdeu 2 ou 3 jogadores que eram do time titular, que também não estão mais no elenco. Então é um time que está começando um trabalho e está num processo mais novo ainda do que do Ariel Holan. Então, olhando para o elenco, tecnicamente, do Santos e para o do Deportivo Lara, acho que o Santos tem condições de passar, sim. Para mim, o Santos, ainda que seja um Santos um pouco pior do que o Santos do Cuca, que foi finalista da Libertadores, foi bem demais na temporada, inclusive surpreendeu todo mundo, ainda é um time melhor do que esse do Deportivo Lara. Acho que o Santos é favorito para o confronto. Ô Caio, e uma dúvida aí que a gente tinha na nossa escalação e o torcedor que está em casa também deve ter. Quem que você escolheria aí para ser o goleiro titular nessa estreia? O John ou o João Paulo? Lembrando que o João Paulo, para o torcedor santista ficar mais atento a ele, ele está sendo sondado pelo Ajax da Holanda, né? É um baita goleiro, os dois são muito bons, né? O John, ele ficou com um pouquinho daquela casquinha. Tem gente que fala que ele falhou no gol do Palmeiras, né? Eu ainda prefiro o João Paulo. Acho que o John ele é um bom goleiro, mas ele vai amadurecer. Mas eu iria também começaria o jogo com o João Paulo. E o Marinho, né? Que é o grande desfalque desse jogo, eu acho, né, Rafa? O Marinho que está se recuperando, né, da Covid. É o melhor jogador da América, enfim, é o cara que daria aquela diferença para o ataque do Santos, que também não vai poder fazer esse jogo. Então, mas ainda assim eu vejo o Santos como um time melhor. É isso aí, a gente segue aqui e agora vamos falar do atual campeão da Libertadores, né? O Palmeiras está se mexendo no mercado e já tem mais um nome em pauta. Vamos conhecer quem é que é. O Palmeiras pode ter seu primeiro reforço para esta temporada. Segundo o All Sport, o nome da vez é o de Danilo Barbosa, meio-campista de 25 anos. O jogador pertence ao Nice da França e foi indicado por Abel Ferreira, com quem trabalhou no Sporting Lisboa. O jogador foi revelado pelo Vasco e logo foi para a Europa.
onde defendeu o Standard Liège da Bélgica, o Braga de Portugal e o Valência da Espanha. Danilo também tem passagem pelas seleções de base. Inclusive, ele era o capitão da equipe no Mundial Sub-20 de 2015, onde o Brasil foi vice-campeão. Caio, sobre o Danilo aí, o que a gente pode trazer um pouquinho para o torcedor? Eu conheço o futebol do Danilo muito de acompanhar essa seleção Sub-20, acompanhei um pouquinho do início dele lá no Vasco e quando ele saiu para o Valência, foi o primeiro time europeu. Né? E foi uma indicação do Abel Ferreira, isso que é legal também de presenciar agora nesse momento, ele que deve pedir os reforços, né? Montar o time um pouco mais com a cara dele. E é natural que o Abel ele trabalhe, Rafa, que é uma coisa que é interessante, que está acontecendo muito também no Brasil, do efeito reverso que a gente fala de trazer jogadores da Europa para o Brasil, né? Sim. Claro que tem a questão da moeda, tem a questão do salário, mas um time como o Palmeiras ele tem um investimento alto que permite isso. O Flamengo também é um time que está buscando fazer isso já há algum tempo. Esse efeito reverso dá uma diferença absurda. Quando você traz o jogador de Europa, ele tem uma bagagem, um padrão tático. O jogador brasileiro, quando ele vai para a Europa, a gente fala muito, né? Ele chega lá meio cru, taticamente, né? Ele tem o dom, geralmente são jogadores evolui, né? Essenciais, jogadores muito bons, mas taticamente não são tão bons. Ele evolui lá. Quando você faz esse efeito reverso de trazer o jogador da Europa para cá, ele já chega para cá muito mais adaptado a jogar, né? Com esquemas que têm sido utilizados por treinadores, inclusive, que também vieram de lá. Então, eu acho que é um movimento interessante que a gente está vendo no futebol brasileiro, Rafa, de trazer jogadores da Europa para clubes brasileiros. Por quê? Porque os treinadores também estão vindo de lá. Então, acho que esse é um exemplo claro. Tem jogadores também sul-americanos que o Palmeiras está atrás, o próprio Borré a gente falou aqui, mas eu acho que é um movimento legal e que, para mim, qualifica mais o time para brigar por títulos aqui. E a gente tem até exemplos recentes de jogadores que foram trazidos da Europa que não estavam em alta e quando chegaram aqui no Brasil conseguiram deslanchar, né? Sim. Temos o caso do Gabigol, o Gerson, o próprio Gustavo Gomes, que era até reserva no time do Milan, quando chegou para o Palmeiras já se tornou titular ali com o Felipão. Bruno Henrique. Jogou a Liga dos Campeões, né? Foi para o Santos. Justamente. Foi muito bem, depois foi para o Flamengo, aí chegou no seu auge. Ô Caio, e uma outra coisa, você acha que essa chegada do Danilo pode ser uma certa prevenção para possíveis saídas do Palmeiras, principalmente porque são 3 jovens que o Palmeiras tem e os 3 atuam na volância, né? O Gabriel Menino, o Danilo e o Patrick de Paula. Eu acho que é um jeito de você repor antes de uma possível perda no meio de uma temporada, de uma competição importante. Eu acho que o Palmeiras tem que fazer isso porque tem condições de fazer isso. Então, para o futebol brasileiro, hoje em dia, além de você preparar para o calendário que ele é muito difícil, você também tem que preparar para o mercado que ele é muito agressivo, né? Principalmente o da Europa e o da Ásia agora também. Então, quanto mais você tiver, mais peças de reposição você tiver, você consegue repor caso você perca um jogador muito importante. Eu lembro muito do desmanche do Corinthians, né, Rafa? Depois do título brasileiro de 2015, o Corinthians não tinha reposição, era um elenco, os 11 principais eram muito bons, mas o banco não era tão bom. Saíram 4 ou 5 jogadores do time titular, o time virou outro time, tanto que foi muito mal na temporada de 2016. Então é para evitar justamente, eu acho, essa questão de perder um jogador essencial para o time titular e não ter uma peça para repor. O Palmeiras hoje está fazendo isso muito bem. A gente vai para o intervalo rapidinho, aguenta aí que daqui a pouco a gente está de volta. É isso aí, galera. E como a Libertadores está de volta, a gente continua falando dela. Agora vamos falar do tricolor, o tricampeão. São Paulo quer colocar mais uma estrela acima do escudo. O jejum de títulos incomoda, mas a confiança está grande. Vamos ver como essa equipe de muita tradição está trabalhando para se reerguer. O maior colecionador de títulos internacionais do Brasil vive um dos maiores jejuns de toda a sua história. São 9 anos sem levantar nenhum troféu. Uma fila que incomoda e faz sofrer o seu torcedor. O São Paulo de Tele Santana, Raí e Cafu. O tricolor de Rogério Ceni, Cicinho e Lugano. Tricampeão da América e Mundial. Será que ficou no passado? As últimas campanhas na Libertadores sugerem que sim. O São Paulo tem essa identificação com a Libertadores, né? O torcedor são paulino tem essa identificação, mas nos últimos anos tem deixado a desejar. Em busca da virada. Todos os anos o discurso é o mesmo no Morumbi.
Mas agora tem gente nova para o São Paulino acreditar. Desde que entrou por essa porta há algumas semanas, o técnico argentino Hernan Crespo aceitou este enorme desafio. Campeão da Copa Sul-Americana pelo Defensa e Justiça, ele sabe que o nível de cobrança aqui é maior. Ele representará um gigante adormecido. A Copa Libertadores. Crespo diz que a Libertadores é a rainha das competições no continente. E quando se tem a chance de representar o São Paulo na competição, exige uma responsabilidade superior. E com certeza eles querem ser competitivos. O time é o mesmo que perdeu o Brasileirão, que liderava com 7 pontos de vantagem. Tem o experiente Daniel Alves e os meninos da base Luan, Gabriel Sara e Igor Gomes. Um grupo que precisa dar uma resposta. Aconteceu uma vez com o mesmo São Paulo na última conquista da Libertadores em 2005. Pode acontecer de novo. Como diz o hino do clube, as tuas glórias vêm do passado. Mas o São Paulino sonha com dias melhores no futuro. É isso aí, Caio e torcedor São Paulino. Rapidinho, antes de passar a bola para o Caio, o São Paulo ele continua se reestruturando. O Caio vai falar um pouco mais aí sobre os reforços, mas eu queria falar sobre o Milton Cruz. Está de volta, gerou um pouco de repercussão negativa por parte da torcida nas redes sociais, pessoal criticando ele porque ele entrou com uma ação contra o São Paulo, mas enfim, já retirou. Só que assim, o torcedor São Paulino não pode esquecer que ele já trouxe muitos nomes, né? Ele que trabalhava ali garimpando talentos, Borges, o Amoroso fez gol ali na Libertadores, Luizão, que também chegou naquela Libertadores para ajudar, Aloísio, Josué, Danilo, muitos desses jogadores passaram pelo crivo e pela indicação do Milton Cruz. A maioria daquele time dos anos 2000, muito vitorioso do São Paulo, passou pela triagem, digamos assim, do Milton, né? Então é um profissional muito, muito competente, acho que vai ajudar muito o São Paulo. A questão de birrinha acho que não faz sentido nesse momento, né? O São Paulo é muito maior do que isso e o que busca é muito maior do que isso, né? É isso aí. Infelizmente, entre os 4 paulistas, Rafa, o time que tem mais pressão por título hoje é o São Paulo, né? É o time que tá com aquela zica realmente há alguns anos e todo ano a gente acha que vai ser um recomeço diferente. Aconteceu com o próprio Muricy em 2015, que foi um time que começou muito bem, mas também chegou no final não foi tão bem. Com o Aguirre, eu lembro bem também, que foi um time que caiu muito rapidamente. Com o Mancini tentou se erguer, também não conseguiu. Depois veio o Diniz. Enfim, o São Paulo precisa de sair desse buraco o quanto antes, assim, o torcedor, ele sente falta realmente, né? Tá angustiado, exatamente, né, o torcedor fica angustiado. Uma coisa é você ganhar um título ali, depois ficar 2, 3 anos sem ganhar outro. O que tem acontecido com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Santos. Agora, a questão do São Paulo ela é muito complicada pela demora, né? Desde 2012 São Paulo não ganha um título então, de expressão, que foi a Sul-Americana, né? Então, assim, o momento é realmente de muita concentração. O Crespo tem que fazer um trabalho muito centrado, tem que ser bancado pela diretoria que o contratou. Não é simplesmente chegar aqui, ficar 3 meses, não ir bem e ser mandado embora. Tem que ter tem que bancar, porque a gente fala isso porque o São Paulo fez isso com o Diniz e eu acho que fez certo em alguns momentos, mas a diretoria é nova, né? Tudo que está acontecendo agora no São Paulo é novo, então acho que o comportamento tem que ser parecido em resolver problemas extracampo e deixar o Crespo trabalhar, né? Então se fizer isso, eu acho que vai evoluindo aos poucos. Tem o Miranda que chegou agora também na zaga, que vai ajudar muito, o Orejuela, que é um bom lateral também, que chegou. Acho que o São Paulo aos pouquinhos vai tentando se reforçar e vai entrando na briga aí. Claro que é começo de trabalho, o Crespo tem muita coisa para fazer, para mostrar ainda, mas o movimento do São Paulo hoje é um movimento promissor, é uma coisa que está se mostrando promissora, ao contrário dos últimos anos. Sim, precisa dessa reestruturação. Assim, eu penso favorável a você trazer pessoas para trabalharem no clube que já tem identificação. Milton Cruz, ele trabalhou por mais de 10 anos no São Paulo, jogou no São Paulo, é amigo pessoal do Muricy. A galera fala, é amigão, filhão, né? Essa gíria que tem no futebol. Mas assim, é um cara que já mostrou a competência dele. Tudo bem, tinha ação ali na justiça, mas quantos jogadores aí que já processaram um clube, depois voltaram? O próprio Pet, quando foi campeão pelo Flamengo em 2009. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Se você tá lá fazendo seu trabalho e o seu empregador não tá te pagando seus direitos, não tá te pagando direito, você tem o direito de processar. Justamente. Entendeu? É simples assim. E no futebol eu acho muito normal. Tem gente que fica brava, por exemplo, um exemplo que muito recente que eu lembro bem, Rafa, do Paulo André no Corinthians. Campeão mundial e tudo mais. Multicampeão
Leão processou o Corinthians. Mas se a gente parou para analisar a lei, a gente até conversou sobre isso na redação, né? O Paulo André estava certo. O Andrei Kampf também, que esclareceu bastante. Que esclareceu, né? que mostrou que é especialista também nesse meio jurídico, né? O jornalista muito competente também. Então, e o Paulo André estava certo. Isso. Você entendeu? Então, assim, é questão profissional. Eu acho que não envolve o que o Milton fez pelo São Paulo, que ele já ajudou o São Paulo. Uma coisa, outra coisa. Então, acho que o Milton vai ajudar muito agora o clube nessa fase. É isso aí. Bom, infelizmente, agora que eu vi aqui que nós vamos falar do futebol aqui no interior, infelizmente nós não vamos ter público e não vamos poder ver presencialmente Hernan Crespo em Novo Horizonte no próximo domingo, né? É verdade. Seria muito legal, um cara que já atuou nos maiores estádios do mundo, vai estar aqui pertinho da nossa região. Então, já que eu toquei nesse assunto interiorano, vamos falar do Mirassol. Leão venceu na estreia e empatou nos 2 jogos seguintes. Agora enfrenta a Inter de Limeira no fim de semana. O técnico Eduardo Batista falou sobre o atual momento e o que pretende corrigir no time. Bora ver. A equipe tem 5 pontos em 3 jogos, um campeonato muito difícil, líder do nosso grupo, né? Então a gente tem que saber a competição que nós estamos jogando, né? É uma competição difícil, nós pegamos dois adversários muito difíceis, que sempre foram praticamente 2 clássicos agora, né? Então a gente tem que ter a ciência disso, né? Nós não vamos ganhar todas e também não vamos perder todas, né? Então a gente tem que ter a sensibilidade, né, de entender o jogo. Acho que foi um jogo duro, né? Um jogo onde o Ituano teve chance, o Mirassol também teve chance, né? E a gente buscar minimizar as chances do adversário e maximizar a nossa, né? E convertê-las em gol. É isso aí, foi um jogo disputado, tomara que o Mirassol reencontre o caminho das vitórias. Agora a gente segue falando aqui do nosso interior, né? O Vôlei Futuro jogou contra o Vila Nova pela 7ª rodada da Superliga B e acabou sendo derrotado por 3-1, mas o problema foi a falta de receptividade com o Vôlei Futuro. A equipe de Araçatuba foi impedida de reconhecer o ginásio onde o jogo foi disputado e fez diversas denúncias das irregularidades, né, para a CBV. As questões que estão na regra da Superliga e podem render punições aí à equipe do Vila Nova. Agora o VF viaja para Natal, onde enfrenta o Unimed Aeroclube amanhã. Isso aí, galera. Amanhã o Mário tá de volta. Muito obrigado por nos acompanhar. Você já sabe, a partir da 1h25 nós estamos aqui. Tchau, tchau. Tamo junto, valeu.